Diz assim a palavra do nosso Deus: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Olha, o Evangelho de Marcos apresenta Cristo como rei. O Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus de uma forma poderosa, rápida. Fica muito claro que Jesus é o Messias. A pregação do Evangelho, o ministério de Cristo é manifestado através da autoridade da sua pregação e dos sinais poderosos que ele faz ao anunciar o reino de Deus. No Evangelho de Marcos, assim como nos demais evangelhos, a escolha de 12 apóstolos e demais discípulos que o seguiam foi feita para a glória do nome do Senhor, para o serviço ministerial de Jesus, mas também para comissionar a igreja e o seu povo. Jesus faz discípulos. Jesus faz discípulos. Estes discípulos estavam com Jesus durante o seu ministério. Eles caminhavam com Jesus, eles viram coisas que poucas pessoas viram, eles ouviram o Mestre a falar palavras poderosas de vida, eles testemunharam feitos maravilhosos, como cura de aleijados, cegos, enfermos, eles viram a libertação de endemoniados, eles viram Jesus agir com autoridade e domínio sobre os poderes da natureza, acalmando as tempestades. Eles viram Jesus fazendo milagres metafísicos, como a multiplicação de pães e peixes, e a sua autoridade espiritual, a sua autoridade escriturística diante dos fariseus. Estes homens acompanharam Jesus e tiveram uma experiência incrível, e talvez até por nós invejável. Você não queria comer com Jesus sentado na mesa onde ele estava? Seria muito gostoso. Nós faremos isso, nós teremos essa experiência no céu. Estes homens tiveram experiências reais no ministério de Jesus, mas estas experiências não serviram para evitar alguns procedimentos equivocados por parte dos discípulos. Ver toda essa experiência inigualável de caminhar com Jesus não evitou que eles cometessem evidências, equívocos, tivessem expectativas equivocadas sobre quem Jesus era, por exemplo. Muitas pessoas valorizam muito a experiência, e passar por determinadas experiências podem ser um processo didático, pode fortalecer a nossa fé, mas é preciso atentar para que estes homens caminhavam com Jesus, viram feitos, ouviram coisas, mas ainda assim evidenciavam fatores negativos, equivocados. O sermão de hoje, a exposição do texto de Marcos 9, a partir do verso 14, tem um caráter negativo. Eu quero apresentar 4 evidências negativas do procedimento dos discípulos, dos seguidores de Jesus, daqueles que foram chamados para segui-lo, para servi-lo, para ser o seu povo. 4 evidências negativas, que elas eram negativas por causa dos equívocos, por causa de uma expectativa errada, mas quando nós olharmos para estas 4 evidências, nós vamos ver também que Jesus corrige esses discípulos e aponta a direção certa. O versículo 14 diz que Jesus se aproximou dos discípulos. Versículo 14 é imediato ao ato da descida do Monte da Transfiguração. Jesus estava no Monte da Transfiguração com poucos discípulos, e ao descer viu os demais discípulos cercados por uma multidão.
Essa multidão estava insatisfeita. O versículo 14 diz que discutiam com os discípulos de Jesus. Essa multidão estava insatisfeita, questionava. Eu quero então convidar você a olhar essas 4 evidências a partir da leitura. Em primeiro lugar, os discípulos de Jesus estavam inoperantes. Esta é uma evidência negativa dos discípulos de Cristo. Vamos fazer a leitura a partir do verso 15. Então ele interpelou os escribas: que é isso que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Nós vamos parar no verso 18. O verso 18 termina dizendo que eles não puderam. Os discípulos de Jesus estavam inoperantes. A situação questionada por Jesus é apresentada por um pai que procura os discípulos de Jesus, porque o seu filho está endemoniado. Ele tem uma necessidade, mas veja bem, a narrativa é de que eles não puderam fazer o que aquele homem levou os seus filhos a fazerem. Eles não conseguiram fazer o que eles deveriam fazer. Talvez você esteja pensando, afinal de contas, expulsar um demônio não é uma tarefa fácil. Mas se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, por exemplo, no versículo 7, você vai ver Jesus dando instruções e autoridade para os discípulos. Qual é a instrução que ele deu? Marcos 6, versículo 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Os discípulos de Jesus evidenciavam sua inoperância. Eles deveriam fazer, mas não conseguiam fazer. Jesus então reage a essa resposta do versículo 18, e eles não puderam. Jesus reage, versículo 19, eu não li ainda. Como que é a reação de Jesus? Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Em outras palavras, Jesus está dizendo: até quando eu vou ter que aguentar gente incrédula, que diz me seguir, mas que não consegue fazer aquilo que eu já dei autoridade a fazer? Jesus repreende e mostra sua insatisfação com a inoperância dos discípulos. Jesus mostra a sua insatisfação com a inoperância dos seus seguidores. E olha, não se deixe enganar por uma mensagem do Evangelho, onde Jesus não fica insatisfeito, onde Jesus não repreende, onde Jesus não chama a atenção. Esse Jesus não é bíblico. Onde Jesus não reprova. O Jesus bíblico fica insatisfeito e repreende a inoperância dos discípulos. Meus irmãos, não aceite a inoperância da sua vida cristã como algo que vai agradar o coração de Jesus. Não fique inoperante naquilo que Cristo chamou você. Se você é chamado para ser discípulo, não permaneça inoperante. Isso deixa o coração de Cristo insatisfeito. Mas há uma outra repreensão. Jesus os chama de incrédulo. Jesus chama a geração dos discípulos de geração incrédula. A incredulidade é pecado diante de Deus. Incredulidade
é um empecilho para vivenciarmos e experimentarmos de uma vida que goza de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível servi-lo. A incredulidade é o oposto de uma vida de crença, de fé. Jesus acusa os seus seguidores de estarem inoperantes por serem incrédulos. Se quiserem desligar o ventilador, tudo bem, viu, irmãos? Tá frio, né? Mas se resolver mudar de lugar, não tem problema. Tá bom também. Só que agora eu fiquei dividido. Eu vou pregar assim, ó. Não ficou ninguém mais no meio, né? Vou pregar assim, ó. Mas não tem problema não. Nem problema. Não, quero não. Pode ficar. Pode ficar. Ficou bom também. Ficou bom também. Irmãos, Jesus, a partir do verso 19, vai dar, eu não gosto muito de usar a palavra receita contra a inoperância, não gosto muito dessa coisa muito pragmática, sabe? Uma receita contra a inoperância, mas como a história vai desenrolar, vai apontar a forma como Jesus lida com pessoas inoperantes por causa de incredulidade. Versículo de número 20, Jesus então, eu vou ler até o versículo 23, do 20 ao 23, para que você perceba isso. Versículo 20, então trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia os dentes, e espumando, perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus, na conversa com aquele pai desesperado, com aquele pai aflito, Jesus dá a receita contra a inoperância. Os discípulos estavam incrédulos, não puderam fazer o que deviam fazer. E Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Veja bem, o que Jesus está dizendo, que tudo é possível ao que você deseja, ou o que você espera que aconteça, ou seus caprichos, mas dentro daquilo que ele delegou à igreja, dentro daquilo que ele comissionou aos seus discípulos, a igreja tem a sua autoridade. Por isso que quando Jesus, em Atos, e no final do Evangelho, vai comissionar a igreja, ele diz: toda a autoridade me foi dada, eu envio vocês. Toda a autoridade me foi dada, vocês são minhas testemunhas e receberão poder, autoridade, para testemunhar sobre mim. Um outro aspecto de como Jesus trata a nossa incredulidade, para que não fiquemos inoperantes, é a oração, a vida piedosa. No final dos acontecimentos, no final de tudo, você vai perceber que os discípulos ficaram bolados, porque eles não conseguiram, e eles ainda assim não entendiam, por que não conseguiam. Eu gostaria de fazer a leitura do verso 24 até o verso número 29, que diz assim: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu e deixou-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio da oração, jejum. Observe que o pai do menino diz: eu creio, mas ajuda-me. Alguém que quer vencer a inoperância recorre
ao Senhor de toda a autoridade. A experiência desses seguidores de Cristo, a experiência desses discípulos deveriam mostrar: precisamos recorrer a Ele. Agora, de fato, no momento particular, no momento individual, eles perguntam a Jesus: por que não conseguimos? E a resposta de Jesus é: vida piedosa, oração. Na Bíblia nós aprendemos que oração está ligada ao nosso relacionamento com o Pai. A vida de oração está ligada com o nosso envolvimento com o Senhor. Nós não oramos, por exemplo, para que Deus faça a nossa vontade. Na nossa vida de oração, nós buscamos a vontade de Deus. Nós não oramos, por exemplo, para que mudar o coração de Deus. Nós oramos para que nós possamos participar do seu coração, dos seus planos eternos, dos seus decretos eternos. Na oração, nós nos envolvemos com o eterno. Por isso que essa semana, quando você, na sua casa, de joelhos, ou em volta da sua mesa antes da refeição, orar e colocar o nome da Jéssica, você estará se envolvendo com Deus e com a Jéssica em oração, porque oração é envolvimento. Para vencer a inoperância, é preciso vida piedosa, relacionamento com Deus, envolvimento com Ele. Não se satisfaça em ser discípulo, em ouvir falar as coisas sobre Jesus, a ver muito dos seus feitos, estar na caminhada, mas permanecer inoperante. Não se satisfaça com isso. Jesus nos chama a uma vida de crença, de fé, uma vida piedosa. Em primeiro lugar, nós já falamos, os discípulos estavam inoperantes. Mas há uma outra evidência negativa que eu gostaria de destacar. E ela vem a partir do verso 30. Você pode ler comigo? Acompanhar a leitura? E tendo partido dali, estavam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois de sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Segunda evidência negativa: além de inoperantes, os discípulos estavam ignorantes. Jesus separa um tempo, versículo 30, após a libertação do jovem, na Galiléia, e fez isso meio que às escondidas. Ele não queria que a multidão soubesse onde ele estava, porque ele queria tempo para ensinar aos discípulos, para falar dos planos eternos de Deus. Estes planos eternos envolviam a sua obra redentora, a sua obra expiatória, a sua obra na cruz. Ele estava compartilhando com os discípulos algo deveras importante. Ele não fez isso com a multidão, ele fez isso com um grupo particular, o grupo dos seus seguidores. É fantástico isso. Ele queria ensinar a importância da obra do Messias, e de que ele que passaria por todas essas coisas. O versículo 30 e 31 deixa claro que Jesus ensinava os discípulos e dizia que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, e ele ressuscitará. A morte não poderá vencê-lo. Mas os discípulos não entendiam. O que chama a atenção nesse texto não é a complexidade de tudo isso, porque realmente não era de se esperar isso, do Messias, do grande rei, dos reis. O que mais chama a atenção é eles não entenderem e terem medo de tirarem a dúvida, preferirem a ignorância. O versículo de número 32 deixa muito claro a gravidade do problema. Às vezes, irmãos, a gente tem dificuldade de entender algumas coisas, por conta das nossas limitações, por conta das nossas distrações. A gente tem dificuldade de entender algumas coisas. Acontece com todo mundo. Eu na escola era assim, sabia?
Eu ia estudar, às vezes eu me distraía, parava de prestar atenção. Quando eu ia ver, era o dia da prova. O problema dos discípulos é que eles não entenderam, não compreenderam, mas temiam perguntar para Jesus para entender. Eles preferiram a ignorância. Tem coisa que é melhor não entender. Tem um provérbio popular, Maria Eugênia, que diz que a ignorância é uma bênção. A Bíblia não concorda com isso. A Bíblia não valida isso. Os discípulos estavam ignorantes e não queriam perguntar. Acredite, a ignorância das coisas celestiais, a ignorância das coisas do reino, a ignorância da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, dos propósitos de Deus, é um prejuízo e não uma bênção. É uma maldição na vida de quem se diz seguidor de Jesus. Ficar ignorante quanto às coisas espirituais é fechar os olhos para o entendimento que Deus nos dá graciosamente. Jesus separou o tempo para particularmente ensinar isso para aquele grupo de homens. E o que eles preferiram? A ignorância. Tem gente assim na igreja moderna, que prefere não conhecer a palavra de Deus, não se aprofundar, vive raso, não compreende muitas coisas, mas diz, não, isso é coisa para o pastor, para quem vai fazer teologia, eu quero só ser abençoado por Deus. Sabe o que Jesus ensina em outro evangelho, no evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 29, Jesus diz, errais não conhecendo as escrituras, e nem o poder de Deus. A ignorância daquilo que Deus nos ensina, dos seus mistérios, produz prejuízo, erro, pecado na nossa vida. Por isso, meu irmão, não se contente com a ignorância das coisas do Senhor. Não fique ignorante quanto os atributos de Deus, quem Ele é, o seu caráter santo. Não fique ignorante quanto à vontade de Deus, os seus decretos, a sua obra, os seus mandamentos. Não fique ignorante quanto às promessas de Deus, para que você não fique equivocado quanto ao que esperar do nosso Senhor. Jesus gastou tempo em particular, e Ele diz que é dado aos filhos do reino os mistérios do reino. O Senhor deseja compartilhar com os seus discípulos, com a sua igreja, com os seus seguidores, os propósitos eternos do Pai. Lembra de João capítulo 15, versículo 15? Eu não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo vocês de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Eu tenho transmitido a vocês. Não fiquem ignorantes. Só a verdade de Cristo liberta, João 8,32. Só a verdade de Cristo e o seu ensinamento produz vida e salvação. O problema maior não era a falta de compreensão. O problema maior era o comodismo com a ignorância. Eles não se importaram por não entender e preferiram, por medo, por timidez, não entender, não compreender, não buscar aquilo que está sendo entregue como um presente. Não permaneça na ignorância. Por isso, seja um aluno da escola bíblica dominical, deixa o pastor Azael doido aqui, anote na revista da lição, pergunte para os presbíteros da igreja, faça o presbítero Hélio estudar teologia, de tanto que você vai incomodá-lo, o presbítero Moisés, deixa ele careca. Você viu que eu não pus nada para Paranavaí, né? Não fique ignorante. Nós já aprendemos duas evidências negativas dos seguidores de Cristo. A primeira é que eles estavam inoperantes, não puderam fazer o que deveriam fazer. A segunda é que eles estavam ignorantes, não entenderam e não queriam entender o que Jesus estava ensinando. Terceira evidência negativa, irmãos, está a partir do verso 33.
eu quero convidar você para fazer a leitura, acompanhar a leitura comigo. Marcos 9, a partir do verso 33. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorris pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-as nos braços, lhes disse: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Os discípulos estavam na estrada, indo para Cafarnaum, e Jesus percebeu eles tendo uma DR, discutindo. Jesus então interpela eles, pergunta a eles: o que é? Fala para mim. E eles: nada não, mestre. O evangelista e o próprio Senhor sabia o que eles estavam fazendo. Eles estavam arrogantes. Porque arrogante é aquele que quer saber se ele é mais importante do que o outro. O arrogante se sente melhor do que o outro. Uma evidência, a terceira evidência negativa destes que caminhavam com Cristo, é que estes discípulos caminhavam com arrogância. Eles discutiam entre si quem era melhor, quem era o maior, quem tinha mais grau de importância diante do mestre. Ao serem questionados, eles ficaram quietos. Por quê? Porque temiam revelar o tamanho da sua arrogância. Olha, irmãos, o problema do arrogante é que a dor dele é maior do que a dor do outro, porque o filho dele é melhor do que o filho do outro, porque as coisas dele são mais bem feitas do que a do outro, porque ele é melhor do que o outro. Então ele cria, dentro da caminhada de seguir a Jesus, expectativas de superioridade a respeito de outros. Eles não estavam se comparando superiores quanto aos pecadores que não seguiam a Jesus, que também já era um erro, porque eles deveriam estar firmados na graça. Eles estavam discutindo sobre superioridade entre irmãos. Quando isso ocorre na igreja, a igreja não prospera. Quando isso ocorre na igreja, a igreja fica no caminho discutindo coisas que Jesus não discute. Quando isso acontece na vida comunitária, muitas vezes nós queremos silenciar diante da presença de Jesus, porque a única coisa que teríamos para mostrar seria o tamanho da nossa soberba, e Tiago nos alerta que o Senhor resiste aos soberbos. Jesus então chama a atenção deles. E como Jesus faz isso? Versículo de número 35. Jesus pergunta, expõe, fala que o maior no reino dos céus, o maior no reino de Deus, é quem serve. O versículo 35 diz: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. A função mais elevada dos seguidores de Jesus é a de servo. O patamar mais alto é o de servo. A igreja primitiva entendeu tão bem isso, compreendeu tão bem esse ensino de Jesus, que o apóstolo Paulo, por exemplo, ao descrever o seu ministério, o seu apostolado, ele se apresenta como servo. E em vários textos do Novo Testamento, principalmente em Colossenses, quando ele vai falar do ministro, ele usa uma palavra, hipéretes, o servo que está condenado a servir, para descrever ministério. Um escravo que era algemado nos navios, para ficar preso aos remos, e a vida dele estava condicionada ao navio, ele estava condenado a servir, e se aquele navio numa guerra afundasse, ele morria lá.
Se numa viagem mercantil aquele navio afundasse, a vida do escravo estava presa ao navio. Paulo descreve assim o seu ministério: alguém que está preso ao dever de servir o mestre. Não há função mais gloriosa do que a de servo. Mas um coração arrogante não quer servir. Eu preciso lembrar aos irmãos que o que Jesus está ensinando é o exemplo de quem Ele é. Jesus não está falando do que Ele não é. Jesus é retratado no Antigo Testamento como o servo do Senhor, o servo sofredor, o meu servo. Jesus é retratado como servo, Ele se descreve como servo. No Evangelho de João, no capítulo 13, quando Jesus vai estar no cenáculo com os discípulos para comer da ceia, instituir um sacramento, o que Jesus faz? Coloca uma toalha, lava os pés dos discípulos, se humilha na presença deles. E João 13, versículo 13, até o versículo 15, nós lemos: vocês me chamam de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Servir. O remédio contra a arrogância é o serviço. Por isso, sirva. E é interessante que Jesus prossegue. Depois de Jesus dizer que o maior e o primeiro é o último e o servo de todos, Jesus pega uma criança, coloca no meio deles, e no versículo de número 37, Jesus diz: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Para que eu e você entendamos isso, a gente precisa olhar para o mundo antigo, onde não havia direito de crianças, e onde a criança não tinha voz, não tinha direitos, onde a criança era considerada ou desconsiderada de sua importância. As crianças não eram nem contadas no censo, e uma criança não tinha voz ativa para nada. Como ainda não tem voz ativa, ela não pode responder por si. Uma criança não tem maturidade para responder por si, para falar de coisas importantes a respeito de si, de sua sexualidade, por exemplo. Ela pode ser muito bem manipulada, induzida, por seu estado frágil de construção. Mas Jesus pega alguém assim, coloca no meio dos arrogantes e fala: se alguém me recebe como recebe essa criança, a mim me recebe. Os valores do reino são diferentes do valor deste mundo. Jesus diz: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Não procurem ser o melhor, o primeiro. Há uma tentativa da igreja de ficar só com textos isolados, como eu sou cabeça, não sou cauda, eu determino. Se enxergue como servo, se comporte como servo, sirva na sua casa, sirva a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, filhos sirvam aos seus pais, irmãos sirvam aos irmãos, igreja, sirvam. Maior é quem serve. Maior é quem serve no ministério infantil, maior é quem serve no ministério das mulheres. Nós somos chamados para ser uma comunidade de servos. Nós somos chamados ao diaconato. É a segunda palavra mais utilizada para servirmos a Deus no Novo Testamento. Somos chamados para diaconar, como igreja. Os discípulos estavam inoperantes, ignorantes
e arrogantes, porque se achavam importantes demais. A cereja do bolo, o amigão de Jesus. Não é à toa que dois dos discípulos queriam um lugar especial no seu reino, fez até a mamãe pedir, os filhos de Zebedeu. Cuidado com a arrogância. Olhe para o exemplo de Jesus e sirva. Quarta e última evidência negativa. Nós falamos de 3. Quarta evidência negativa. Os discípulos estavam intolerantes. Vamos ler o verso 33. Você está com a sua Bíblia aberta ainda? O verso 33 diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: estou lendo o versículo errado, é versículo 38, irmãos, eu anotei errado, verso 38, disse-lhe João, que nós já lemos o verso 33, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Até o 38, só o 38. Presta atenção. Do versículo 14, tinha um menino endemoniado. O pai levou o menino para os discípulos, que tinham recebido a autoridade de Jesus quanto a espíritos malignos. Não é isso? Eles não conseguiram. Levaram a chamada, levaram a chamadona de Jesus. Até quando eu vou ter que aguentar vocês, seus incrédulos? Vocês está faltando vida piedosa, né? Aí, os discípulos encontram alguém que estava fazendo o que eles deveriam fazer e não conseguiam, e não estavam fazendo por seu próprio nome, eles não estavam fazendo por si só, eles expulsaram o demônio em nome de quem? Com a autoridade de quem? De Jesus. O texto diz que ele expelia, em teu nome, expelia demônios. Não é a autoridade do desconhecido, o nome dele não é dito aqui, a gente não sabe quem é. A autoridade não é dele, a autoridade é de quem ordenou, é do mestre, é de Jesus. Mas os discípulos estão intolerantes. Por quê? Ele não anda com a gente. Ele não estava no mar da Galileia quando teve tempestade. Ele não viu, ele não ficou carregando cesto cheio de comida que o Senhor multiplicou. Ele não teve com a gente quando os 12 foram enviados lá e tal, só com alforje, só com uma bolsinha pequena, né? Ele não anda com a gente não, a gente proibiu. Não pode não, você não é dos nossos, pô. Você não está no grupo do Zap de Jesus, você não é da minha denominação, você não, sei lá, não é parente do pastor Arão. Nessa igreja tem um monte de parente, né? Eu fui apresentando para o Marcos e para o Ovídio. Esse aqui é meu tio, minha tia, meu primo, meu irmão, meu pai, minha mãe, pronto. Não é da família do pastor Arão, então não pode. Pode não. Meus irmãos, há um procedimento muito prejudicial na vida da igreja e dos discípulos. Quando a intolerância é uma evidência de como estamos distantes do caráter de Cristo, da mente de Cristo, dos propósitos de Cristo. Nós proibimos, porque eles não andam conosco. Os intolerantes são assim. Só eles estão com a verdade, só eles têm a razão, só eles estão autorizados a fazer coisas, só eles competem a achar aquilo que é certo, do jeito deles, só eles defendem o deles, eles se isolam num grupo, eles se denominam religiosamente perfeitos, eles praticam o preconceito, eles excluem, eles criam castas espirituais.
se é que isso existe, mas eles criam. Eles se tornam um grupo tão seleto, que eles não toleram aqueles que são diferentes, aqueles que são fracos. Com isso, meus irmãos, eu não quero trazer aqui uma mensagem inclusiva sobre tolerar o pecado, ou tolerar aquilo que o Senhor abomina, mas a maneira com que Jesus responde a eles, é uma repreensão abençoadora, sobre como é o reino de Deus, e o reino de Cristo. Versículo de número 39 e 40, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós, é por nós. A autoridade não é dos discípulos, a autoridade é de Cristo, e a igreja precisa entender isso, que sob a autoridade de Cristo, ela cuida dos necessitados, ela apoia o trabalho, ela apoia o irmão, que às vezes não tem a mesma compreensão que ele trata esse irmão de irmão, ele é um suporte espiritual para o desenvolvimento espiritual do outro, ele é um suporte missionário no ministério e na vida do outro. Tem gente que não tolera, que é intolerante, com pessoas que têm partidos políticos diferentes, que têm times de futebol diferentes, pessoas que são intolerantes porque uma gosta de hino e a outra gosta de cântico, pessoas que são intolerantes, e elas vão agindo com intolerância na vida da igreja. O pastor Hernandes Dias Lopes, certa vez disse sobre intolerância, inclusive comentando esse texto bíblico, ele diz: essa intolerância tem sido uma das páginas mais escuras na história humana. Muitos cristãos chegam até mesmo a perseguir outros cristãos, e se engalfinham em vergonhosas brigas e contendas. Não anda com a gente, não é do meu grupo. Como seguidores de Jesus, não podemos ser pautados pela intolerância na fé. Nós somos convidados por Ele a olhar para a autoridade do nome dEle, que está sobre a igreja. Jesus deixa claro, não há quem faça isso em meu nome. Jesus está envolvido com a sua igreja. Precisamos olhar para o corpo de Cristo com tolerância, diante das diferenças. O primeiro problema grande que surgiu na igreja, foi porque as viúvas helenistas estavam sendo esquecidas, nos cuidados diários, e a eleição de diáconos serviu, para que essas irmãs fossem incluídas, servidas. Havia intolerância étnica dentro da igreja, que precisava ser corrigida. O primeiro texto sobre Santa Ceia que nós temos na Bíblia, o texto de 1 Coríntios, era uma exortação, era uma correção. Por quê? Porque havia intolerância, os ricos não tolerando os pobres, e excluindo eles, deixando eles de fora. Haviam outros pecados também, mas uma intolerância com parte do corpo, e o pecado deles era contra o corpo de Cristo, não o pão, não o vinho, a igreja. Como seguidores de Jesus, podemos ter diversas experiências, podemos ver várias experiências. Como seguidores de Jesus, nós podemos ouvir vários relatos da igreja, e ainda assim, diante de conhecimentos e experiências, evidenciarmos negativamente coisas que não são virtudes do reino, mas de um coração ainda não tratado. Estes homens foram tratados pelo Senhor, para não mais estarem inoperantes. Então estes homens na porta do templo Formosa, curaram enfermos, pregaram com autoridade, expulsaram demônios.
Porque estes irmãos, não mais ignorantes, pregaram com autoridade e citaram a Escritura Sagrada como doutores, mesmo sendo homens simples. Estes homens tratados pelo Senhor, não mais eram arrogantes, mas entregavam as suas vidas como servos, para servir a igreja, para servir o reino, e para servir até a morte, como o exemplo do seu Senhor Jesus. Eles não eram mais intolerantes, eles caminhavam com o povo de Deus, sofriam quando este povo sofria, andava devagar quando este povo precisava andar devagar, instruía. Nosso chamado é para seguir a Jesus, mas as evidências são o caráter dele na vida da igreja. Meu irmão e minha irmã, que essas evidências que Jesus confrontou na vida da igreja, dos discípulos, dos seus seguidores, também nos confronte, para que não sejamos marcados por evidências negativas, mas pelas virtudes de Cristo, que devem ser encontradas em nós. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.